4 estudantes universitários foram assassinados dentro da própria casa aonde dormiam. Nenhum vizinho chamou a polícia, nenhuma câmera mostrou claramente quem era o assassino. E o mais assustador, 2 pessoas estavam dentro da casa e sobreviveram. No começo parecia um crime impossível de se explicar, sem arrombamento, sem arma encontrada e sem um suspeito imediato. Então a cidade inteira entrou em pânico. Porque se alguém conseguir entrar numa casa cheia de universitários na madrugada e sair depois sem deixar nenhuma resposta, então quem seria o próximo? Mas então a polícia acabou encontrando um detalhe minúsculo. Ele estava esquecido na cena do crime, mas mudaria toda a investigação. Esse é o difícil acreditar. E hoje você vai conhecer um dos casos mais perturbadores dos últimos anos. O assassinato brutal de 4 estudantes em Idaho. Um crime que chocou os Estados Unidos e revelou uma caçada silenciosa por um assassino que parecia estar invisível. Na madrugada do dia 13 de novembro de 2022, a pacata cidade de Moscou, em Idaho, foi palco de um crime brutal que tirou a vida de 4 adolescentes na Universidade de Idaho. O que parecia ser apenas mais uma noite de festa para os jovens acabou se transformando em um pesadelo que chocou o mundo inteiro. A casa onde o crime ocorreu ficava em King Road, bem próxima ao campus da universidade. Era um local bastante conhecido pelos estudantes, pois a residência era famosa por abrigar festas universitárias. O imóvel de 3 andares era dividido entre 6 colegas de casa, mas na noite do crime apenas 5 estavam presentes. As vítimas foram identificadas como Kylie Gonçalves, de 21 anos, Madison Morgan, acho que é assim que se diz, de 21 anos, Shanna Knuddle, de 20 anos, e Ethan Chapin, de 20 anos, que era o namorado da Shanna Knuddle. Então, na noite do dia 12 de novembro de 2022, os estudantes eles saíram para se divertir. Kyla e Madison, elas passaram a noite em um bar chamado The Corner Club, no centro de Moscou, e depois pegaram comida em um food truck local. Elas chegaram em casa por volta das 2 horas da manhã. A Shanna e o Ethan, eles foram a uma festa na fraternidade Sigma Chi e retornaram à casa por volta das 1h45 da manhã. As outras 2 colegas de casa, elas não participaram das saídas e acabaram dormindo a noite inteira no primeiro andar. Elas acabaram saindo ilesas desse ataque. Entre então as 3 e as 4 horas da manhã, enquanto todos dormiam, o assassino ele entrou na casa, possivelmente pela porta deslizante dos fundos, que costumava ficar trancada. A Kylie e a Madison, elas estavam juntas no 3º andar, dormindo no mesmo quarto. A Shanna e o Ethan, eles ficaram no 2º andar. O assassino, ele atacou de uma forma extremamente rápida e silenciosa, usando uma faca grande e afiada, provavelmente do tipo militar. O Ethan, ele parece ter sido atacado primeiro, talvez surpreendido ao ouvir algum barulho. Ele foi esfaqueado várias vezes. A Shanna, ela tentou lutar desesperadamente por sua vida. Ferimentos defensivos foram encontrados em suas mãos, o que indica que ela tentou se defender. Já no 3º andar, a Kylie e a Madison, elas foram assassinadas juntas, provavelmente enquanto elas dormiam. Os corpos foram encontrados deitados lado a lado, sem sinais de luta. As 2 colegas de casa que sobreviveram, elas não ouviram nada até o amanhecer. Uma delas relatou ter ouvido passos pesados e um choro vindo do andar de cima, além de ver uma figura mascarada de roupas escuras saindo de casa. Em estado de choque, ela trancou a porta e não chamou a polícia imediatamente. A ligação para a emergência só foi feita por volta do meio-dia, horas após o massacre, quando uma das sobreviventes encontrou os corpos e acabou entrando em pânico. A polícia então acabou descrevendo a cena como uma das mais chocantes e horripilantes que eles já tinham visto. As paredes elas estavam totalmente cobertas de sangue, e a brutalidade desses assassinatos acabou deixando a comunidade assim em estado de choque também. Não havia sinais de arrombamento e nada ali havia sido roubado, o que indicava que o alvo do assassino não era um assalto, mas sim as próprias vítimas. Esse crime ele gerou uma onda de medo em Moscou, uma cidade que raramente registrava homicídios.
A comunidade e a mídia, eles ficaram assim obcecados por tentar entender o que 4 jovens saudáveis puderam assim ser assassinados tão silenciosamente, enquanto que 2 pessoas dormiam tranquilamente no andar de baixo sem ouvir nada. A investigação de Idaho, ela foi assim complexa e cheia de mistérios. O assassinato brutal de 4 estudantes universitários em uma casa próxima ao campus da Universidade de Idaho acabou deixando a polícia com poucas pistas. Mas uma intensa caçada ao assassino se desenrolou ao longo das semanas seguintes. E agora nós vamos aos detalhes dessa investigação. Quando então a polícia chegou à casa no dia 13 de novembro de 2022, por volta do meio-dia, eles acabaram encontrando uma cena de crime, como eu disse, aterrorizante. Sangue escorrendo pelas paredes e os corpos das vítimas com múltiplas facadas. O cenário foi descrito como um dos mais sangrentos já vistos pelos investigadores. Não havia sinais de arrombamento, sugerindo que o assassino ele entrou pela porta dos fundos, que costumava ficar destrancada. A arma do crime, uma faca de lâmina grande, possivelmente do tipo Ka-Bar, que era usada em combates militares, nunca foi encontrada. As 2 colegas de casa que sobreviveram foram inicialmente tratadas como testemunhas, já que não ouviram o massacre acontecer. A ligação para o serviço de emergência foi feita às 11h58 da manhã no dia seguinte, cerca de 8 horas após o crime. A chamada foi feita de um dos celulares das sobreviventes, relatando uma pessoa inconsciente. A demora em acionar a polícia gerou um pouco de polêmica, mas as sobreviventes estavam em estado de choque e não tinham entendido o que havia acontecido até encontrarem os corpos. Uma delas acabou relatando ter visto uma figura mascarada e vestida de preto saindo da casa durante a madrugada, mas o medo a fez se trancar no quarto. Uma das primeiras pistas importantes veio de câmeras de segurança de casas vizinhas. Nas imagens, um Hyundai Elantra branco foi visto circulando pelo bairro diversas vezes entre 3 e 4 da manhã, horário estimado do crime. A polícia iniciou uma busca massiva por veículos desse modelo, rastreando registros de mais de 22 mil carros semelhantes. O veículo foi um dos principais focos da investigação e foi ele que acabou levando os detetives ao principal suspeito. Uma outra pista crucial foi o DNA encontrado no botão de um coldre de faca deixado próximo aos corpos. Esse DNA, ele não correspondia a ninguém da casa, nem das pessoas conhecidas das vítimas. Para tentar identificar o assassino, os investigadores, eles usaram uma técnica chamada genealogia genética, que compara o DNA com bancos de dados públicos. Após semanas de análise, a polícia finalmente encontrou uma correspondência parcial com o perfil genético da família Kohlberger, levando ao nome de Brian Kohlberger. Os investigadores, eles também rastrearam os sinais de celular próximos à cena do crime. O celular de Kohlberger, ele foi detectado 12 vezes próximo à casa das vítimas antes do assassinato, o que indicava que ele possivelmente estava espionando ou planejando o ataque com antecedência. Na noite, então, do crime, o seu celular ele foi desligado exatamente no período entre 2h47 e 4h48 da manhã, sugerindo uma tentativa de não deixar rastros digitais. A prisão de Brian Kohlberger foi o desfecho de uma investigação meticulosa que combinou tecnologia avançada, vigilância e persistência policial. Agora, nós vamos contar alguns detalhes dessa investigação. No dia 30 de dezembro de 2022, o Brian Kohlberger ele foi preso na casa dos seus pais em Albrightsville, Pensilvânia, após a polícia conseguir o mandato de prisão. A operação ela foi conduzida em conjunto pelo FBI, a Polícia Estadual da Pensilvânia e as autoridades também de Idaho. O Kohlberger ele foi encontrado em casa, tranquilo, mas vigilante e atento aos movimentos policiais, como se ele já esperasse a sua prisão. Durante a busca, a polícia acabou encontrando luvas de látex como as usadas em investigações forenses, sacos de lixo lacrados, fios de cabelo e também manchas suspeitas. Tinha também um laptop com buscas sobre o crime e investigações de assassinatos. Além disso, o Hyundai Elantra branco visto nas câmeras,
estava estacionado na casa dos pais dele. O Brian Kohlberger, ele na época então ele tinha 28 anos e ele era um estudante de doutorado em criminologia na Universidade Estadual de Washington, que era localizada a apenas 15 quilômetros de Idaho, em Moscou. Ele já havia se formado em psicologia forense e ele parecia assim uma pessoa muito obcecada por mentes criminosas. No passado, ele já tinha conduzido algumas pesquisas onde ele perguntava para alguns criminosos como a pessoa havia se sentido antes e após ter cometido algum crime. Alguns relatos de colegas de faculdade dele acabaram relatando que ele era uma pessoa assim extremamente reservada e ele também tinha um comportamento assim muito frio e calculista. Ele também seguia assim perfis de crimes assim reais nas redes sociais. Em alguns assim fóruns ele acabou debatendo sobre esse caso mesmo de Idaho com algumas outras pessoas. E tudo isso que aconteceu foi antes da sua prisão. A polícia, então, acabou reunindo um conjunto, assim, bem sólido de provas contra ele. Por exemplo, vestígios de DNA foram encontrados, como eu disse, no botão de um coldre de faca deixado na cena do crime. E ele bateu com o perfil genético do Kohlberger em quase 100%. Também os registros de celular mostraram que ele esteve perto da casa das vítimas 12 vezes antes do assassinato, o que sugere um possível período de espreita antes do ataque. Também o Hyundai Elantra branco visto pelas câmeras de segurança na madrugada do crime pertencia ao Kohlberger. Uma pegada ensanguentada foi encontrada saindo da casa, compatível com o tamanho do calçado do Kohlberger, modelo do tipo Vans que ele costumava usar. Depois dos assassinatos, o Kohlberger ele voltou à sua rotina acadêmica e tentou manter a compostura. Ele continuou frequentando as suas aulas de doutorado em criminologia, participando ativamente das discussões sobre perfis criminais. Alguns colegas acabaram relatando que ele ficou mais quieto e mais introspectivo após a noite dos assassinatos. Após então o crime, ele acabou limpando seu carro minuciosamente e trocou os sacos de lixo da casa repetidamente, comportamento que a polícia acabou considerando muito suspeito. Também ele começou a usar luvas de látex para manusear qualquer objeto em público, evitando deixar digitais. O Kohlberger ele foi acusado formalmente de 4 homicídios qualificados e ele aguarda julgamento. Agora, alguns detalhes do processo judicial até agora, os dias de hoje. Ele se declarou inocente das acusações, mesmo com as provas contundentes. A defesa, ela tentou argumentar que as evidências eram circunstanciais, enquanto a promotoria reforça que o DNA e as imagens do carro são provas sólidas. O julgamento ele será acompanhado de perto pela mídia, porque há especulações de que a defesa ela tentará alegar transtorno mental ou alguma forma de distúrbio psicológico para evitar a pena de morte. O caso, então, acabou gerando muito pânico na comunidade universitária, como eu acabei dizendo, e também no mundo do true crime, né? Principalmente pelo fato de que o Kohlberger, ele estava estudando nessa parte da criminologia, né? Ele estava estudando como criminosos, como a mente dos criminosos agem. Muitas pessoas acabam se perguntando se ele cometeu esse crime para, tipo, fazer um experimento, para tentar aplicar os seus próprios conhecimentos acadêmicos nisso. Agora, o que a defesa do Kohlberger alega? Eles alegaram que o DNA no coldre da faca poderia ter sido contaminado ou plantado. O Kohlberger, ele afirmou que ele costumava dirigir longas distâncias para clarear a mente, o que explicaria o seu celular ser rastreado perto da casa das vítimas anteriormente. Tentaram desqualificar a principal testemunha ocular, uma colega de casa que viu um homem mascarado sair da residência após os assassinatos, alegando que o choque emocional pode ter prejudicado a sua memória. Então, já teve um julgamento, mas ele ainda não finalizou, e teve alguns momentos, assim, bem impactantes desse julgamento, que foi, assim, quando uma das sobreviventes, ela contou como é que foi ver aquele homem, aquela silhueta, aquele homem mascarado. Então, ela dizia que ele era um homem alto, ele usava roupas, assim, pretas, usava máscara também, então foi bem impactante essa parte, quando ela conta isso. Outra coisa também muito, assim, impactante foi ver a frieza do Kohlberger. Durante o julgamento, ele manteve assim um comportamento impassível. Muitas das vezes ele não demonstrava emoção nenhuma, mesmo quando alguns detalhes gráficos desse crime eles eram mostrados, eles eram descritos. Outra coisa também foi quando os familiares das vítimas apareceram lá nesse julgamento. Eles estavam assim bem emocionados e também buscando por justiça, né?
As suas declarações foram assim muito comoventes e acabaram pressionando ainda mais a opinião pública contra o Kohlberger. Até o momento, o Kohlberger ele continua preso, ele está aguardando a sentença final. E as consequências desse caso elas já são assim muito profundas. Se condenado, ele pode enfrentar a pena de morte pela brutalidade desses crimes, desses assassinatos. A Universidade de Idaho e outras instituições próximas aumentaram a segurança no campus, implementando câmeras, sistemas de controle de acesso e também policiamento reforçado. A questão é que o caso Idaho acabou deixando muitas marcas profundas, não apenas nas famílias e nos amigos das vítimas, mas também na comunidade universitária e no público que acabou acompanhando cada detalhe da investigação e também do julgamento. Esse crime brutal ele expôs a vulnerabilidade de jovens que buscavam apenas um futuro promissor, enquanto revelou a frieza de um assassino meticuloso que estudava a mente criminosa não para compreendê-la, mas para agir como um tal. O julgamento trouxe à tona debates sobre segurança universitária, o uso da tecnologia forense e a complexidade de tentar entender o que leva alguém a cometer atos assim tão cruéis. A justiça pode até trazer algum alívio, mas nada apaga a dor da perda. O caso Idaho será lembrado não apenas pelo horror do crime, mas pela força das famílias das vítimas em busca de respostas e também pelo impacto que ele causou no mundo do true crime. No fim, o maior desejo é que histórias como essa elas sirvam de alerta e que as vítimas elas não sejam jamais esquecidas. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que realmente a polícia encontrou as pistas? O Bryan Kohlberger ele é realmente o assassino? Conta aqui.